Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a segunda lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é oferecimento da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo evangelista Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olweiler. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula do primeiro trimestre do ano de 2025. Hoje nós estamos então caminhando para a segunda aula, onde nós vamos estar falando a respeito do Deus Criador. Na última aqui nós falamos a respeito de criacionismo e evolucionismo, e nessa lição é dever nosso nos aprofundarmos a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. Vamos lá então? Se na última lição nós falamos a necessidade da existência, na necessidade da existência de uma causa primária, de um ato puro, de uma causa que deu origem então nos céus e da terra, nessa a gente vai estar nos aprofundando e aproveitar em sala de aula para falar a respeito do Deus formador, do Deus criador. A gente entender, compreender então quem seria esse Deus, de que forma ele age, como ele se relaciona com o homem, qual é o tamanho do seu poder. Isso tudo a gente vai então estar conversando, vamos estar falando em sala de aula para compreendermos e nos aproximarmos mais ainda do nosso Deus. Leitura bíblica, Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 18, a mensagem Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor, a Ele pertence a terra e tudo o que nela existe. Objetivos: explicar a grandeza do Deus Criador e o que é ser transcendente, demonstrar que Deus pode ser conhecido, incentivar os adolescentes a conhecerem a Deus. Vamos descobrir, você já parou para pensar na grandeza de Deus? Diferente de nós, ele não pode ser medido, não teve início, nem terá fim. A plenitude do conhecimento da natureza de Deus está além da capacidade do entendimento humano. Isso quer dizer que, embora Deus se revele ao ser humano, ao mesmo tempo não podemos conhecê-lo plenamente. Sim, Deus se deu a conhecer por meio de qualidades reveladas em sua palavra. Agora disponha-se e venha conhecer mais do Senhor. Meus irmãos, antes da gente entrar dentro do tópico 1, é importante a gente deixar claro, tanto aqui quanto em sala de aula, que quando nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando simplesmente ou tão somente de Deus Pai, mas aqui a gente traz Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o mistério da Trindade, que é chamado de pericorese, que revela também o entrelaçamento trinitário, ou seja, Deus Pai e o Espírito Santo, eles agem de forma triuna, ou seja, um único Deus, mas que agem em três pessoas diferentes no decorrer de toda a história, mas sempre de uma forma entrelaçada, de uma forma conjunta. Quando nós observamos a ação de Deus Pai, nós vemos Deus Pai como aquele que entrega o seu Filho e como aquele que entrega também o seu Espírito Santo. Quando nós observamos a ação de Jesus Cristo, nós vemos Jesus como aquele que batiza no Espírito Santo, aquele que rogou ao Pai para que viesse, então, e pudesse mandar o Consolador, que é a presença do Espírito Santo. Então a gente vê Jesus como batizador no Espírito Santo e Jesus também como o elo que nos conecta ao Pai, porque Jesus vai falar que quem vem em mim, vai ao Pai. Então a gente vê dentro da palavra de Deus essa ligação, tanto do Pai quanto do Filho. E aí nós vemos também a presença do Espírito Santo como aquele que testifica de Jesus, ou seja, o Espírito Santo é aquele que devolve o governo a Jesus, aquele que nos faz ser obediente ao Cristo Rei. Portanto, a gente observa essa ação de mão dupla entre Filho e Espírito Santo, pois enquanto o Filho batiza no Espírito Santo, nós vemos o Espírito Santo como aquele que nos faz ser obediente ao governo do Cristo Rei, devolvendo então o governo a Cristo. Então, se a gente parar para observar a forma como acontece, o Pai como aquele que envia o Filho e o Espírito Santo, o Filho como o elo que nos reconectou, que nos reconciliou com Deus Pai e batizador no Espírito Santo, e o Espírito Santo como aquele que nos faz então ser obediente ao governo de Deus e que testifica também do Filho e que procede do Pai. Então repare que durante o decorrer da história nós vemos esse entrelaçamento trinitário, chamado dentro da filosofia de pericorese, essa ação
relação de Pai, Filho e Espírito Santo em toda a história humana, desde a criação, depois nos relacionamentos com os patriarcas, posteriormente com a nação de Israel. Nos evangelhos nós vemos Jesus descendo a terra e Jesus ungido, o Espírito Santo se comunicando com o Pai em todo o seu ministério. Quando nós pegamos o livro de Atos, que nós já estamos falando aqui do descenso do Espírito Santo, nós vemos a igreja cheia da presença do Espírito, testificando a respeito do nome de Jesus e de Deus Pai. Então isso é maravilhoso nós pararmos para observar deste lado. O ato trinitário, ele ocorre de uma forma constante, regular em toda a história humana. Portanto, quando nós, nessa lição, falarmos a respeito de Deus, nós estamos falando também a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo, que tem ali os mesmos atributos, embora hajam de uma forma diferente, mas tem os mesmos atributos. E o que nós sabemos de Deus, e é o que a gente vai trazer nessa aula, é aquilo que Ele deixou revelado em Sua Santa Palavra. A gente não consegue conhecer Deus ainda em sua totalidade, pela nossa miséria, pela nossa falha. Nós não vemos Deus face a face, ou seja, o que nós sabemos a respeito de Deus é a sua autorrevelação escrita na poderosa Palavra de Deus, e é nisso que a gente se baseia numa lição como essa. Então vamos lá, transcendência do Criador, né? Como vai trazer então o autor da lição. E o que é transcendência? Quando a gente pega o significado dessa palavra, a transcendência é aquilo que está além dos limites convencionais, ou além da nossa compreensão. Ou seja, quando nós falamos aqui de um ser transcendente, nós estamos falando de um ser que, pelo menos aos nossos olhos humanos, não é um ser comum, ou seja, ele é considerado um ser superior. Ou seja, quando nós falamos de um Deus transcendente, nós estamos falando que Deus está muito além, em sua totalidade, em sua natureza completa, muito além do que a nossa razão humana limitada consegue entender. E isso é interessante, porque até filósofos como Kant, por exemplo, reconheciam a limitação da razão de certa forma, né? Mesmo ele sendo racionalista total, mas a gente observa a limitação dentro da nossa razão humana que não consegue descrever Deus de uma forma total, de uma forma completa, e conseguimos então nos basear somente naquilo que Deus resolveu se autorrevelar através da sua santa e poderosa palavra. Então a gente observa aqui e a gente para refletir que o Deus que nós servimos é um Deus que transcende, que está além da nossa compreensão humana. Então nós vemos isso. Algumas características divinas que revelam isso, e isso é algo que foi revelado, mas que nós podemos compreender dentro das características de Deus, pois nós não conseguimos imaginar nós vivendo dessa forma, mas que fala a respeito de um Deus que é eterno, de um Deus que não teve início, ou seja, ele foi o causador de todas as coisas, o Senhor não está dentro do tempo, ele não muda, sua sabedoria não pode ser medida, ele é trino, mas também é um só, é onisciente, onipresente e onipotente. Então aqui há alguns atributos que falam a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. Dentro da nossa compreensão, nós vemos e não conseguimos imaginar um ser vivente que já pisou essa terra, sem ser Jesus, um homem qualquer, pecador, que perambulou por essas terras, tanto do Ocidente ao Oriente, independente de onde for, ou até quem sabe os homens que foram à Lua. Quando nós paramos para observar cada um dos seres humanos que pisaram nessa terra, nós não conseguimos imaginar tais homens com essas características e com essa forma, né? Mas o nosso Deus, ele tem essas características. Ele é poderoso e ele está além de qualquer outro ser humano, por isso que o nosso Deus, ele é transcendental. Outro ponto aqui interessante, Jó, capítulo 11, versículo 7 a 9, vai falar assim a palavra de Deus: porventura alcançarás o caminho de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que ao mar. Então a gente observa aqui Jó, poético, inspirado pela sua própria situação, que lhe trouxe muita inspiração, e a gente observa isso dentro do livro de Jó. Ele vai trazer essa palavra, essa primeira frase dentro do versículo 7, que é: porventura alcançarás o caminho de Deus? Ou seja, o que nós precisamos compreender é que existem muitos mistérios que serão revelados a nós tão somente na eternidade.
Deus escolheu se revelar naquilo que Ele quis dentro da sua santa palavra, mas nós não vamos conseguir chegar a uma conclusão total nessa terra dos mistérios de Deus e tudo aquilo que Deus ainda tem a revelar a nós, somente quando chegar o grande dia. E Jó então está nos ensinando que pela nossa limitação, pela nossa pequenez humana, nós não conseguimos chegar a uma compreensão total da grandeza de Deus e do poder de um Deus tão grande e tão santo. Então, isso é algo para nós meditarmos e para nós pensarmos, mas quando nós observamos o tópico 2, ela tem como tema algo que já é interessante, né? Porque o Criador pode ser conhecido. E quando a gente fala assim, dentro do tópico e da forma como eu trouxe a respeito de Deus, parece um ser inalcançável, parece um ser inimaginável, né? Algo que está tão distante que não tem como tocá-lo. Mas a realidade é o oposto, porque ao mesmo tempo que Deus ele é transcendental, o Deus também ele é relacional, ou seja, ele busca se relacionar com os homens, tanto que tudo foi feito por ele e para ele. Nós, como os homens, somos feitos para a adoração de um Deus vivo. E a gente observa no próprio livro de Gênesis, né, que após Deus criar o ser humano, a gente observa que Deus buscava se relacionar com Adão ali dentro do jardim, ou seja, era um relacionamento entre Deus e o homem, e para esse propósito que Deus criou também o homem, não para ser um ser isolado ou abandonado, como tinha essa interpretação Nietzsche, como se Deus tivesse virado as costas para a criação e nós estivéssemos abandonados como coitadinhos no universo lançado. Deus foi lá, nos criou e nos abandonou como bonequinhos no universo. Não é dessa forma que nós compreendemos, mas Deus ainda busca se relacionar conosco. Quando nós falamos aqui de personalidade, personalidade então é um conjunto de características que definem a forma como uma pessoa pensa, sente e age. E isso revela-se também, quando nós observamos o texto sagrado, nós vemos Deus como um Deus que pensa, que tem os pensamentos do alto e revela-se então a sua vontade a nós, um Deus que sente, um Deus que, quando nós observamos dentro do texto sagrado, quando, por exemplo, Ezequiel, lá no Antigo Testamento, ele chega até o templo do Senhor e vê o templo do Senhor profanado, vê as pessoas adorando em todas as repartições do templo a falsos deuses, nós vemos que a primeira coisa que Ezequiel vai ver é uma imagem de ciúmes que representava então os ciúmes de Deus para com a casa de Israel, que havia virado as costas para Deus e entregado o próprio templo do Senhor à adoração de diversos deuses. Quando nós observamos Tiago falando, ele vai falar que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então nós observamos aqui, meus irmãos, como que Deus ele tem sentimentos e reage a algumas ações humanas. Além de tudo isso, quando nós falamos de que Deus pensa, que Deus sente, nós observamos também dentro do texto sagrado, dentro da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas, quando eles querem se dirigir a uma região da Ásia, a gente vê que o Espírito Santo impede eles de prosseguirem para o local onde eles queriam ir, e depois ali Deus revela que o objetivo da segunda viagem, a vontade de Deus, ou seja, de um Deus que tem sentimentos, de um Deus que tem vontade, era que eles fossem então e percorressem o caminho, passando a Macedônia e fossem então para a região da Europa. Então nós observamos aqui que nós temos e servimos a um Deus que tem sentimento, ou seja, tanto que outros textos vão falar, não entristeçais o Espírito Santo, um Deus que tem ciúmes, um Deus que se entristece, um Deus que tem alegria, pois Ele é a fonte de toda alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui nós estamos falando fruto do Espírito, e nós vemos então Deus como, se Ele é a fonte, é porque Ele também tem esses sentimentos, é autor desses bons sentimentos, das virtudes, e isso tem como fonte Deus, o autor divino dos céus e da terra, e por fim, Deus age, ou seja, Deus está em constante movimentação, em relacionamento, em aparições, e através do seu Espírito habita dentro de nós de uma forma efetiva e agindo. Então isso é maravilhoso. E quando nós observamos então, para a criação, nós vemos que quando Deus cria Adão lá no jardim, Deus vai dar alguns serviços para Adão dentro do jardim, até para aqueles que pensam, né, que o céu vai ser um local simplesmente de descanso eterno, de ficar, sei lá, dormindo embaixo de um pé de árvore por toda a eternidade. Está equivocado, né? Quando nós observamos a forma como Deus vai criar Adão e vai dar ali alguns serviços, que ele viesse então dominar, que ele viesse cuidar de toda aquela região do jardim, sobre os animais, dar nome aos animais, cuidar de uma forma geral ali do jardim, nós observamos então
que a criação e que o céu também é um local de trabalho. E o céu é um local... É complicado essa palavra trabalho porque ela tem uma origem que não é muito boa, né? Então a gente pode utilizar que o céu é um local de serviço, né? O céu é um local onde nós serviremos eternamente ao Deus Criador, assim como os anjos servem, né? Não pense nós que a gente vai chegar no céu e a gente vai ficar só de boa com os anjos servindo nós e os anjos trabalhando tudo ao nosso redor. Não, o céu também é um local de serviço onde nós vamos servir eternamente a este Deus, continuaremos servindo, e isso é maravilhoso de se observar, assim como Adão servia no jardim antes da queda, quando nós estivermos nos novos céus e na nova terra, no reino estabelecido, governado por Jesus Cristo, nós também serviremos eternamente a esse Deus. A comunhão no Espírito nos prepara para o céu, que será um local, como já mencionei, de comunhão e serviço. Então é interessante a gente observar esse lado, que a própria presença do Espírito Santo dentro de nós revela também um Deus eterno, um Deus imortal, um Deus grande, um Deus que não teve início, um Deus que está além do tempo, um Deus que não muda, um Deus sábio de toda maneira, e Ele habita dentro de nós através da presença do Espírito Santo. Quando nós observamos o texto sagrado, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto, que estava querendo se dividir, né, com muitos problemas locais, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Então a gente observa que o Espírito Santo é aquele que veio nos habitar individualmente e coletivamente como igreja, como casa do Senhor, como corpo de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo, a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, ou seja, é o Espírito Santo que nos leva à comunhão. E essa comunhão se dá tanto com os nossos irmãos que estão ao nosso redor, quanto também com Deus Criador nos céus e da terra. Então, se o Espírito ele nos traz comunhão aqui, está nos revelando, né, que essa comunhão entre Deus e homem também é verdadeira, ou seja, esse ser transcendental também é relacional, quer habitar dentro de nós e quer dirigir a nossa vida, mostrando-se, revelando-se também que um céu é o local de comunhão dos santos, ou seja, onde nós estaremos vivendo eterna comunhão, num local onde não há pecado, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui alguns pontos interessantes. Tiago 7:8 ainda diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, Deus quer se relacionar conosco, e Ele não somente quer se relacionar conosco, mas Ele quer exclusividade nesse relacionamento, que a nossa adoração, que a nossa entrega, que a nossa primazia, que a nossa prioridade seja entregue a Deus. E quando o ser humano ele consegue chegar a esse nível de compreender, e esses dois pontos, né, de que ao mesmo tempo em que nós somos habitados, o Deus que nos habita é um ser, como nós mencionamos anteriormente, transcendental e tem todo o poder nos céus e na terra. Aí, meus irmãos, quando nós chegamos nesse ponto na nossa vida, isso nos alegra, isso nos preenche e isso nos faz compreender de uma forma melhor qual é o Deus que nos habita. E aí o crente que compreende isso, repara que ele está sempre num contentamento com Deus, pois sabe que Deus está presente e que Ele tem poder sobre os céus e a terra para fazer grandes coisas em nosso meio. E isso é interessante porque quando nós falamos de contentamento com Deus, nós estamos referindo que até mesmo em nossas fraquezas, até mesmo em nossas dificuldades, em nossos sofrimentos, nós sabemos que Deus está conosco, passando por esses problemas, passando por essas fraquezas e que Ele permitiu, né? Pois todo sofrimento advém da permissão também de Deus, sabendo que nós poderíamos vencer, e quando nós adoramos, apesar das nossas fraquezas e do nosso sofrimento, nós estamos também entregando toda a honra e toda a glória a Deus, independente do momento que nós estamos passando, enquanto aguardamos a chegada do tempo onde não haverá mais sofrimento. Então a realidade é que nós servimos a um Deus que quer se relacionar conosco, dando direcionamento tanto em bons dias quanto em maus dias, pois o relacionamento divino de um Deus que veio nos habitar revela também a existência de um Deus que veio nos habitar de uma forma integral, não de uma forma momentânea. Não como era, por exemplo, no Antigo Testamento, em que Deus ungia alguns para cumprir alguns propósitos específicos e depois o Espírito se retirava, pois ainda não era chegado o tempo do descenso do Espírito sobre toda a carne. Mas quando cumpriu-se então Joel 2:28, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Arão. Quando isso ocorre, nós nos tornamos então uma comunidade de profetas, como vai falar o texto de Joel 2:28, cheios da presença do Espírito, habitação do Espírito Santo, de uma forma integral, habitados por um Deus também que não divide a sua glória e que revela a nós a sua soberana vontade. Tópico 3, então, já para a gente finalizar, que diz assim: o Criador é revelado por Jesus Cristo. Então aqui a gente vê o elo que nos reconecta com Deus. Homem nenhum viu a Deus, pois ninguém poderia ver o Senhor e permanecer vivo pela grandeza, pela santidade e pelo poder de Deus. Homens pecadores comuns não poderiam e até hoje ainda não podem ver Deus face a face por causa das nossas limitações. Mas hoje nós nos aproximamos de Deus através do véu que se rasgou pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós observamos o ministério de Jesus, como a gente mencionou um pouquinho lá no início, nós vemos Jesus ensinando sobre o Pai, ou seja, falando a respeito do Pai. O Jesus que pregou o arrependimento e a mudança de vida, pregando também os mandamentos deixados pelo Pai e mostrou o caminho que as pessoas precisam trilhar para conhecerem a Deus e encontrarem a salvação. Então a gente observa aqui que Jesus é o elo que reconecta, que liga o homem com Deus. Quando ele entrega a sua vida no Calvário, a cena que nós temos em nosso imaginário, né? E aqui, eu vou segundo aqui o que eu lembro, da terra se abalando, o véu se rasgando de alto a baixo, e a partir desse momento nós voltamos então a ter livre acesso à presença de Deus, ou seja, Jesus é aquele que nos reconecta com Deus pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos trazendo então nova vida e refazendo a aliança que anteriormente estava quebrada, estava rompida. Portanto, a gente deve valorizar. E é interessante a gente observar esse ponto, pois a ação trinitária se dá nisso, na presença do Espírito que habita dentro de nós, que testifica a respeito do nome de Jesus e do nome de Jesus que nos reconcilia com Deus. Isso é maravilhoso, isso é interessante e isso revela um Deus trinitário que resolveu habitar conosco e se relacionar conosco. Mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo Deus Santo, pela sua graça, pela sua bondade, Ele quer se relacionar contigo, comigo, com os nossos adolescentes e fazer grandes coisas através da nossa vida, revelando-se então o seu poder. Pois como nós vimos aqui na última aula, nós servimos a um Deus que Ele atua na regularidade, mas também para aqueles que creem, Ele atua de uma forma especial, através de milagres, de ações maravilhosas, de ações grandes, ações que fogem o comum. Isso revela a ação de Deus e o poder de Deus que realmente, pelo seu poder, pela sua grandeza, Ele foge do comum fazendo obras grandiosas e que nós testemunhamos através de milagres que Deus faz. Conclusão, o Criador é mesmo grande, né? Poderoso e maravilhoso. Ao mesmo tempo está interessado em se mostrar aos homens, ou seja, Ele é transcendental e relacional. E para isso, busca um relacionamento. Sua maior ação de amor e de revelação foi dar ao mundo Jesus Cristo, seu único Filho, para que o mundo pudesse conhecê-lo mais e mais. Jesus veio para que todos os homens tivessem vida eterna ao lado do Pai. E posteriormente, a gente poderia continuar aqui, Jesus ele vem e ele é aquele que nos batiza no Espírito Santo ali. A gente observa, quem sabe, talvez, o auge desse relacionamento entre Deus e o homem é Jesus como batizador no Espírito Santo e que dá a nós a presença do Espírito Santo, onde é Deus nos habitando de uma forma definitiva, maravilhosa, integral, até chegar o dia em que nós estaremos no reino para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é maravilhoso a gente observar por esse lado, de um Deus que dá o seu Filho, de um Filho que dá a sua vida, que batiza no Espírito Santo e de um Espírito Santo que doa de si mesmo a nós, seres meros mortais, para testificar do nome de Jesus e aí a gente viver então a imortalidade da alma, né, para sempre com o nosso Senhor nos novos céus e na nova terra, recebendo um novo corpo que o Senhor tem reservado para todos aqueles que permanecerem fiéis até o final. Amém, meus irmãos? Então essa aí foi a vossa aula de hoje, quando nós falamos a respeito de Deus como Criador, e nós venhamos sempre, né, cada dia, conhecer mais e mais esse Deus, buscar mais da sua presença, pois quanto mais nós buscarmos dele, como diz o escritor, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar
não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante a gente parar para observar esse enchei-vos, porque a origem da palavra, o significado original ali de enchei-vos é algo que vai se enchendo constantemente. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que quanto mais a gente buscar ser cheio do Espírito Santo, quanto mais nós buscarmos sermos cheios de Deus, mais Ele nos enche, mais nós conhecemos a esse Deus e mais Ele se revela a nós, ou se apresenta a nós com sua grandeza, com seu poder e com sua autoridade, né? Então que nós possamos buscar mais e mais esse Deus a cada dia, conhecer cada vez mais dele até chegar o dia do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa então é a vossa aula de hoje. Já peço a você aí deixar o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário aí embaixo, fique atento também às próximas aulas que vão chegar. Meus irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida, lhe capacite para transmitir essa aula em sala de aula, né? lá na localidade, na sua congregação, e que seja de edificação tanto para você, quanto também para os vossos adolescentes e também para o crescimento da obra de Deus através dos grandes obreiros, dos grandes líderes, das mulheres de Deus, dos homens de Deus, que Deus vai levantar lá onde você está trabalhando através da sua vida como mentor, como direcionador desses jovens, pois é nessa posição que Deus tem lhe colocado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC.